Senado pode concluir a análise do marco fiscal da próxima terça-feira e, segundo o relator da matéria, senador Omar Aziz, o Fundo Constitucional do DF vai ficar fora da nova regra. Cristina Ottaviano tem os detalhes para a gente, diz quais são as consequências disso, hein, Cris? Bom dia para você. E que conversa toda é essa, né, Neila? Bom dia para você, bom dia para quem está com a gente aqui no DF no Ar. A gente tem no Congresso, nesse momento, uma discussão sobre novas regras a respeito de como se cresce os gastos do governo a partir do recebimento das receitas que vêm por parte dos impostos que todo brasileiro paga ao governo, em específico pelo governo federal, porque essas são regras que delimitam gastos a partir das receitas para o governo federal. Diante de toda essa história, a gente teve nesse caminho dessa proposta do que a gente está chamando aqui de marco fiscal, que é essa quantidade de gastos e receitas, a colocação do Fundo Constitucional ali dentro dessa proposta de lei. Acontece que o Fundo Constitucional é uma reserva de dinheiro que é feita para o DF para que a gente possa pagar despesas importantes aqui dentro do Distrito Federal, e aí eu vou citar educação, saúde e segurança pública. Por que a gente recebe esse fundo, diferentemente do que acontece com outros estados? Porque a gente é sede do governo federal, então a gente teria aí uma espécie de aluguel, vou chamar assim, pago pelo governo federal, já que ele está ocupando aqui o território do DF, para bancar essas que são despesas extremamente importantes. Só que nesse novo arcabouço fiscal, a gente mudaria o cálculo do Fundo Constitucional e aqui o governo do Distrito Federal teria uma perda importante dentro do tesouro das contas do DF. E foi feita uma força-tarefa, conversa para lá, conversa para cá. Fato é que o arcabouço fiscal foi aprovado na Câmara dos Deputados e seguiu para o Senado Federal, onde está hoje. E diante de todas essas conversas, esse lobby de parlamentares aqui do Distrito Federal, o relator deste projeto lá no Senado Federal resolveu retirar o Fundo Constitucional de toda essa conversa a respeito do arcabouço fiscal. Significa, na prática, dizer que tudo fica como está para o Fundo Constitucional aqui do Distrito Federal e também para o Fundeb, que é um fundo utilizado para despesas da educação lá no Ministério da Educação. Isso é outra conversa, mas está acontecendo a mesma coisa com o Fundeb, Fundo de Educação, e com o Fundo Constitucional aqui do Distrito Federal. Então, o que a gente tem agora? Uma expectativa para que na próxima terça-feira a Comissão de Assuntos Econômicos vote o arcabouço fiscal lá no Senado Federal. Vai haver mudanças, como a retirada do Fundo Constitucional. Nesse trâmite legislativo, quando tem uma mudança, tem que voltar para a Câmara dos Deputados. E aí a gente deve, então, ter a aprovação, pelo menos essa é a expectativa de articuladores políticos, deste novo arcabouço fiscal. Quando isso acontecer, a gente volta aqui para falar mais especificamente de arcabouço fiscal, mas eu posso dizer que dentro do Distrito Federal isso deu um alívio e tanto para quem está à frente do governo do DF, que agora vai contar com o dinheiro que já era esperado, e isso interfere e muito nas contas públicas, em pagamento de servidores e em toda a dinâmica financeira aqui do DF. Tá certo, Cris. Obrigada pelas informações. E a gente segue, porque